Então, pessoal, aqui professor Lucas Lima da UEST Nova Friburgo, mais um exemplo. Esse exemplo é para desenhar o diagrama de esforço cortante de momento fletor de uma viga que está engastada de um lado, livre do outro, com carregamento distribuído constante ω0, né, sobre, ou W0, sobre a nossa viga apontando para baixo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a reação dos apoios, tá? Para fazer a reação dos apoios, a gente vai começar pelo diagrama de corpo livre. Dessa viga que está encastada e livre. Bom, para o diagrama de corpo livre eu posso colocar a força equivalente, ao invés de ter que desenhar todo o carregamento distribuído. Então, a equivalente aqui vai ser ω0 vezes L no centro da viga, né, numa distância de L sobre 2. Então, ω0 vezes L, né? Visto que é um engaste, a gente teria reações tanto na horizontal quanto na vertical. Como a gente não tem nenhuma força na horizontal, eu já sei que a reação na horizontal vai ser nula, então não vou representar aqui. Então, vou colocar aqui uma reação na vertical, vou chamar isso aqui de AY, tá? E como é um engaste, não é um pino, a gente também teria um momento de reação que eu vou colocar aqui arbitrariamente, apontando aqui no sentido horário, e vou chamar de MA, tá certo? Então, vamos lá para as equações. Primeira coisa, eu posso fazer pelo somatório das forças em Y igual a zero, eu vou ter que AY igual a ω0 vezes L. AY igual a ω0 vezes L, tá? E pelo somatório dos momentos em relação a um ponto qualquer que eu queira, vou escolher justamente o ponto A, né? Que chamei de A. Então, somatório dos momentos em relação a A igual a zero. Logo, a Y não vai realizar momento. A gente vai ter um momento aqui entrando no papel de MA. Como o MA está entrando no papel, eu vou considerá-lo como negativo, menos MA. E aqui vai estar um momento também entrando no papel em relação ao ponto A, que vai ser essa força, ω0 vezes L, vezes esse braço, que é L sobre 2. Então, menos ω0 vezes L sobre 2, então L ao quadrado sobre 2 igual a zero. Isso aqui vai resultar que MA igual a menos ω0 L ao quadrado sobre 2. O que quer dizer esse menos aqui? Quer dizer que é no sentido oposto do que eu coloquei aqui inicialmente. Então, no final, a nossa viga engastada, né, vai ter aqui ω0 vezes L, o nosso MA, que vai ser, né, vou pegar aqui de outra cor, ω0 L ao quadrado sobre 2, e o nosso AY, que também vai ser ω0 vezes L, beleza? Então, esse aqui é o diagrama de corpo livre. Agora, vamos desenhar o diagrama de esforços aqui do lado. Então, para o diagrama de esforços aqui do lado, eu gosto sempre de representar a viga assim, certo? Aqui o carregamento distribuído ω0. Aqui a gente vai ter, nesse ponto, ω0 vezes L e um momento de ω0 L ao quadrado sobre 2, ok? Então, vou colocar aqui para a gente ter uma referência em relação à viga, né? Veja que a gente não tem nenhum ponto de mudança abrupta, né, em termos de carregamento, ele é contínuo. Então, aqui o V de x, né, sobre nossa viga. Veja o que acontece aqui. Ele começa com uma força ω0 vezes L bem aqui. Isso daqui vai dar o que como reação na nossa viga? Vamos sempre lembrar daquela questão da definição de que vamos considerar os esforços internos como positivos quando ele fizer o nosso corpo girar no sentido horário. Então, o V vai ser positivo, né? Se eu cortar desse lado aqui, vai ser assim, que vai girar no sentido horário. Se eu cortar desse lado aqui, vai ser positivo se for assim,
girando, né, para esse lado daqui. Então veja que se eu tenho, né, se eu tivesse um corpo onde eu faço um corte e uma força agindo para cima, o cortante teria que ser para baixo para poder equilibrar essa força aqui agindo para cima. E é exatamente o que acontece aqui. Então, ó, isso aqui que eu estou colocando para cima, eu vou começar com o cortante aqui em ômega 0 vezes L, certo? Começando aqui ômega 0 vezes L, o que vai acontecer? Veja bem, se a gente tem sempre, a cada pontinho que vai aparecendo aqui, é como se você tivesse reduzindo a reação ao longo dessa linha daqui. Então, vou ter algo que vai decrescer, até porque a outra extremidade da nossa viga, ela é livre. Sendo uma extremidade livre, você vai ter que terminar com cortante igual a zero, porque você não vai poder ter um ponto de reação aqui para poder equilibrar, né? Então, no equilíbrio ou total, se a gente fizesse corte de seções, a gente teria o esforço interno. Se a gente fizesse do corpo como um todo, e ele estando em equilíbrio estático, ele não pode ter nenhuma reação, tem que ser zero. Então, ele vai ter que terminar no zero. Então, eu sei que ele começa aqui e eu sei que ele termina aqui, tá? Então, eu sei que ele vai também decrescendo de alguma forma. Mas de que forma? Então, vamos lembrar, né, de que o nosso ΔV é a integral de ômega de x dx, certo? Então, vejam que isso daqui é uma constante. A integral de uma constante vai ser o quê? Um ômega 0 vezes x mais uma constante. Então, vai ser a equação de uma reta. Então, eu sei que ele começa nesse ponto, sei que termina nesse ponto, sei que é uma reta. E que não tem nenhum tipo de salto. Se a gente tivesse uma força concentrada, essa reta poderia ter uma descontinuidade e um salto no próprio gráfico. Visto que não tem nenhum tipo de salto e é uma reta, então eu posso desenhar aqui direto, né, o nosso v de x como positivo ao longo de todo o seu comprimento. Agora vamos fazer então o diagrama do momento fletor. M de x, veja bem, aqui vamos usar um pouco o mesmo princípio que a gente usou anteriormente para ver como que esse momento fletor se inicia aqui, né? Se ele vai ser zero ou não. Então, veja que aqui, ó, ele não tem nenhum momento concentrado, então ele vai começar no zero. Vai terminar, desculpa, no zero. E aqui você tem um momento concentrado. Então ele vai começar no ômega 0 L ao quadrado sobre 2. Mas vai ser positivo ou negativo? É isso que a gente tem que tentar entender. Então vamos ver. O mesmo princípio que a gente usou aqui. Se a gente tivesse um pequeno corpo com um momento concentrado, né, nesse sentido daqui. Lembrando que o momento fletor, por convenção, a gente tem adotado, ou vários livros adotam, né, mas eu tenho adotado aqui nessas aulas, como positivo quando ele comprime as fibras superiores. Então vejam que se ele tiver, aqui seria o sentido positivo, mas se a gente tem um momento que se inicia nesse sentido daqui, no sentido anti-horário, a gente teria que ter, né, um momento para equilibrar isso daqui no sentido oposto, logo no sentido negativo. Então a gente vai começar com o momento fletor como menos ômega 0 L ao quadrado sobre 2. O que quer dizer esse momento fletor negativo? Quer dizer que ele não está comprimindo as fibras superiores, o contrário. A compressão vai estar, né, sobre as fibras inferiores. E isso é uma questão importante de engenharia, a gente sempre pensar, né? Claro que o problema não pede isso, mas onde a gente está tendo compressão ou tração, porque, bom, depois a gente vai discutir mais a fundo isso, mas é uma questão também para saber a possibilidade de formação de trincas ou abertura de trincas. Então é uma questão importante de engenharia. Bom, voltando aqui ao problema, a gente tem menos ômega 0 L ao quadrado sobre 2, né? Começa aqui e termina aqui. Bom, agora eu sei que ele começa aqui e termina aqui, sei que não tem nenhum momento concentrado, né? Nenhum esforço binário concentrado ao longo da minha viga, então sei que vai ser algo contínuo, e eu tenho
aquela relação da variação do momento fletor é integral da v de x dx. Com isso, eu sei que isso daqui, se isso daqui é uma reta, integrando isso daqui, eu vou ter uma equação, o quê? Uma equação de segundo grau. Então aqui, a gente até mencionou, mas não escreveu, né? Que reta seria essa? Bom, seria uma v de x igual, aqui o ômega zero, a gente está considerando, isso muda de um livro para outro, tá? Pelo que é considerado pelo Hibbeler de mecânica dos materiais, ômega zero ele seria positivo apontando para cima, então nesse caso apontando para baixo é como se ele fosse um carregamento negativo, né? Então a integral disso daqui, bom, também dá para ver pela própria inclinação da reta, seria menos ômega zero vezes x, mais uma constante, só que essa constante aqui, qual seria a constante? Bom, quando x é zero, v de x é ômega zero vezes L, então mais ômega zero vezes L. Veja que quando x igual a L, a gente tem v de x igual a zero. Então, corresponde bem aqui. E o nosso momento de x, m de x, vai ser o quê? Vai ser a integral disso daqui, né? Mais uma constante. Então, eu teria menos ômega zero x quadrado sobre 2, mais ômega zero vezes Lx, mais uma constante. Então, vejam que isso daqui é uma equação de segundo grau, com o, se a gente colocar na modalidade, né, ax quadrado mais bx mais c, o a vai ser negativo. Se o a vai ser negativo, quer dizer o quê? Que ele vai ter, né, um comportamento, a parábola vai ter um comportamento assim. Para o pessoal lembrar, né, algo mnemônico, o a negativo ele vai ter um comportamento assim. Bom, então vejam que a gente vai estar de um ponto superior indo para um ponto que é menor. Então, né, que acontece? Se eu estou saindo de algo maior para menor, com essa concavidade eu só posso estar desse lado aqui da parábola. Então, como não tem nenhum salto, ele vai ter que fazer um comportamento parabólico mais ou menos assim. Certo? Bom, meu desenho ficou ruim, mas é para representar que a gente está desse lado daqui da parábola. Então, o momento ele vai estar sempre negativo, saindo de menos ômega zero L ao quadrado sobre 2 até o ponto zero, né? Vejam que o nosso v de x é sempre positivo. Outra maneira de interpretar isso também seria de que a gente tem a derivada dessa função daqui, seria isso daqui, né? Sendo a derivada sempre positiva, o que quer dizer? Que a minha inclinação, né? Se eu trouxesse tangentes aqui, a inclinação vai ser sempre positiva. Vou até... Bom, aqui a escala não ficou boa para representar bem uma parábola. Inclinação sempre positiva. Valeu!